Manuel Valdeci Machado Elias. Fiquei na CDL de 91 a 94 ajudando o Dimas, tá, nos trabalhos da CDL. Aí montei uma empresa, em 94 me filiei, fiquei de 94 a 2000. Inicialmente 2 anos com Dimas Tomás da Fonseca, grande figura, grande presidente, grande amigo, desde a época das Pernambucanas, foi meu chefe nas Pernambucanas. E depois fiquei com o Antônio Augusto de 98 a 2000. O varejo naquela época, eu acho que era um pouquinho melhor. Nós tínhamos menos concorrência desleais, tá? Tinha menos atravessadores, tinha menos ambulantes e naquela época o varejo era mais unido do que hoje. Eu estava na CDL e a minha origem era do varejo desde menino. Quando eu montei a empresa, eu já automaticamente me filiei e passei a fazer parte da CDL e daí para frente, até hoje eu tenho um vínculo com a CDL, que é uma casa maravilhosa, uma representatividade sem igual. Eu fui diretor de SPC naquela época, de 94 a 2000 fui diretor de SPC. O SPC, ele era um pouquinho diferente, tá? Porque o SPC, na verdade, ele começou com o DPC, isso nos anos 60, na década de 60, começou com o DPC e o DPC começou dentro da CDL. Nós tivemos o DPC daquela época, que juntamente com outros foi fundado por Zé de Mello e Silva, o saudoso Zé de Mello e Silva, que muito ajudou o varejo, e aí depois passou a ser de Departamento de Proteção ao Crédito, passou a ser Serviço de Proteção ao Crédito. E quando eu vim, já era Serviço de Proteção ao Crédito. E a gente defendia, a casa tinha a incumbência de defender o lojista de todas as maneiras. E essa informação, lojista para a CDL, CDL para o lojista, era fundamental para a segurança dos negócios dele. Uma fichinha, era uma ficha. Quando a pessoa ligava, o lojista ligava, tinha uma fichinha, você colocava o nome da pessoa, a identidade e os dados de endereço, e aquela fichinha ia lá para o arquivo e olhar se tinha alguma informação contra aquela pessoa, os dados daquela pessoa, era tudo manual. Na verdade, a informatização, ela começou a surgir, na verdade, em 1998, quando começou a se trabalhar com a SCPC Brasil. Aí, quando começou a trabalhar com a SCPC Brasil, aí tinha necessidade de informar tudo, mas quando eu saí, ainda estava na época do SCPC, do SPC Brasil, mas não tinha ainda oficializado. Eu sou da era analógica. Sabe o que era legal? Bem legal, bem legal. Eu sinto saudade daquela época. Sinto saudade. Eu acho que o serviço prestado pela CDL era mais valorizado do que hoje. O lojista levava a fundo a informação que a CDL prestava. Porque aí depois veio concorrência demais e aí pulverizou e acabou. Tem muitas informações, o lojista fica até um pouco louco. Eu acredito que o maior desafio era fazer com que o lojista realmente preenchesse a ficha dos maus pagadores. Porque naquela época ainda tinha muito carnê, a pessoa vendia no carnê e ficava lá dentro, tinha caderneta ou promissória, e a pessoa que devia, muitas vezes, aquele lojista não mandava para a CDL. E não mandando para a CDL,
prejudicava os demais lojistas, porque ele era um mau pagador na praça e se não tivesse dentro do arquivo da CDL, ele comprava nas outras, ficava devendo aquele lojista que era da CDL e mais os outros. Então, o maior desafio era fazer uma conscientização para que o lojista não deixasse de fazer o seu registro, tanto naquelas passagens para informação do que aquele cliente tinha, como daquele cliente que deixou de pagar para poder passar para o arquivo do SPC. Nós tínhamos uns encontros de 2 meses, 3 meses, com os sócios efetivos, a diretoria e os sócios efetivos. Era um momento fantástico, onde o lojista tinha condições de contar como estava a sua vida, ele se sentia em casa. Realmente a CDL é uma família e isso era uma coisa que o lojista já esperava. Era um momento de ele desabafar, de ele trocar experiência, de ele ver com os demais lojistas o que estava fazendo, levar para dentro da sua empresa, o que poderia conversar dentro da CDL para a CDL ajudá-lo. Era um momento bem legal. Nessas viagens, aí eu estava falando em viagem, você procurou se tinha algo peculiar que tinha acontecido. Nós fomos uma viagem em Nova York, foi uma comitiva grande, foi governo, e nessa viagem que nós fomos, se não me falha a memória, foi a NRF, não sei, eu não sei bem qual foi. Nessa viagem eu lembro e me ficou marcado que nessa viagem, quando eu cheguei no balcão para fazer o check-in, eu apresentei o meu cartão, um cartão de crédito, e na época a pessoa, o recepcionista, falou, olha, na linguagem lá que eu não entendia nada, falou que estava bloqueado, o cartão estava bloqueado e ele já pegou uma tesoura deste tamanho, uma tesoura assim de mais de 50 centímetros e cortou meu cartão na frente de todo mundo. Uma coisa assim chocante, que quando eu retornei, eu tive que entrar com uma ação contra a operadora do cartão e até o Wagner me ajudou na época para a gente ver como funcionava isso, mas foi chocante, uma coisa chocante. Mas acontece, isso aconteceu comigo, pode ter acontecido com outros colegas, mas normalmente as viagens são de resultados espetaculares. Eu acredito que nós estamos numa era digital muito rápida, uma era de fake news, uma era de falsificação de dados. O lojista ele tem que confiar na entidade que protege ele, que é a CDL. O lojista confiando, ele passando a confiar na entidade, ele vai ficar mais seguro, ele vai garantir seus negócios, ele vai garantir a sua venda, vai garantir o seu cliente. E agora a CDL está iniciando aí uma nova fase de um arquivo positivo, aonde o lojista tem que confiar mais ainda, porque não vai demorar, a evolução está levando a isso, já a CDL vai estar com uma informação para dizer a ele, lojista, dizendo, olha, este CPF é bom, esse CPF, este cliente é bom, ele já comprou em tal local, o arquivo dele é bom, ele tem uma pontuação ótima, então confie na CDL, porque a CDL vai levar a isso. Na época, nós tínhamos até algo parecido, mas era assim muito manual. A pessoa comprava, ele pedia informação no início, aí constava lá, passou pelo ponto frio no dia tal. E essas maiores empresas, mais organizadas e que eram certo, ele deveria dizer, CDL, fulano tal, quando passou por aí no dia X, ele fez uma compra de 12 parcelas de R$100. E quando ele liquidava aquele carnezinho, ele mandava CDL, aquela compra de R$100, 12 de 100,
foi liquidado pontualmente, que era LP. Ou ele atrasou 40 dias, ou ele atrasou 6 meses. E o arquivo positivo que está para vir é semelhante a isso. Só que o arquivo positivo vai ter todas as informações positivas na vida dele em tudo que é lugar. O lojista vai estar muito mais seguro. E o consumidor, por sua vez, aquele consumidor que é bom pagador, ele vai ter a informação daquela pontualidade dele dentro da CDL. Aí a CDL vai estar protegendo o lojista e vai estar protegendo o consumidor. O bom consumidor, o bom pagador, porque vai dizer lá, você é bom pagador, eu vou informar que você é bom pagador. E aí vai proteger os dois. A CDL é uma família, você tem dito, e é uma família. E no período todo, desde que a CDL foi criada, a CDL teve a felicidade de sempre ter tido ótimos presidentes. As gestões das CDLs foram coroadas de êxito. Foi muito boa, muito boa. Na gestão de 98 a 2000, por exemplo, a CDL conseguiu o seu maior patrimônio físico, adquirir a sede no setor comercial sul, porque antes só tinha uma loja. Aí comprou a sede na gestão do Antônio Augusto, do saudoso Antônio Augusto, de 98 a 2000. E depois teve várias outras aquisições. Hoje, essa aquisição aí de Águas Claras. Então, a CDL sempre foi muito feliz nas gestões. E eu acredito que vai continuar, porque a diretoria é uma diretoria voluntária. Todos aqui que fazem parte da diretoria da CDL doam o seu tempo para a CDL e automaticamente para os lojistas. Agora, como sugestão, eu tenho um sonho de ver ainda a CDL, que é uma entidade de tamanha representatividade, que é uma federação a nível do Distrito Federal, ela se unir mais com as demais entidades, tá? Estar junta com as demais entidades, ela está, e tem uma harmonia fantástica, mas conviver no dia a dia com todas as entidades do setor produtivo e voltar aos encontros com os associados efetivos. Porque, como a CDL é uma família, eu acredito que esses encontros signifiquem muito. Significa para o associado e para a diretoria, onde a diretoria pode fazer acertos. Isso é fundamental. E este espaço que o Wagner está fazendo, o Wagner era diretor junto comigo na minha época, o Xará foi diretor junto comigo, e muitos foram diretor aí, naquela época, tá? E aí, quando começo a lembrar de tantos amigos, aí eu lembro das viagens que nós fazíamos, viagens internacionais, que nascia dentro da vinda do associado para conviver de 3 meses, 2 meses, e nessa convivência nasciam as viagens, aqueles convênios para fazer as viagens. E essas viagens são maravilhosas. As viagens internacionais, ela deixa na mente de quem vai, do diretor que vai, de um convidado que vai, o que está acontecendo no mundo. Então, o que mais gratifica nas viagens é os conhecimentos que você tem, a nova cultura, o que está acontecendo de mais novo, porque não se viajava para qualquer local, se viajava realmente para lugares onde desse um retorno de conhecimento que a gente pudesse repassar para os associados. E não só viagens internacionais, viagens também dentro do país, onde tinha as convenções, e as convenções tinham uma participação muito maior, não era só a CDL que ia, sempre convidava uma quantidade de associados efetivos, né? Porque tem uma quantidade de associados efetivos e tem associados, usuários associados, não sei qual o nome que hoje dá, tá? Mas era fundamental que a CDL voltasse a ter este convívio com os associados no dia a dia. E este espaço que o Wagner está fazendo
que a gente tem que parabenizar essa diretoria. As 3 últimas diretorias, 4 últimas diretorias que mudou para cá e que cada dia evolui e fazem mais coisas, tem que parabenizar, porque eles estão fazendo um espaço, eu acredito, com 2 objetivos. O objetivo de buscar retorno financeiro para ter a sua autossustentabilidade na locação desses espaços, e também, eventualmente, fazer os encontros com os associados efetivos, que vai ser algo maravilhoso.